Então, boa noite a todos. Eu começo a gravação, então, da nossa aula síncrona. Na aula passada, a intenção era falarmos sobre o diagrama de fases, mas acaba que o assunto não foi finalizado, rendeu um pouquinho mais do que eu imaginava. E na aula de hoje, então, a gente continua com o assunto. Ok? O Luiz está presente com a gente, ele comenta que o áudio dele não está saindo. Ô, Luiz, eu vou estar numa outra tela que tem os slides, então provavelmente não vou ver o seu chat, tá? Mas aí, se tiver alguma dúvida, bom, não sei, grita aí, chama no chat que talvez ele faça um barulhinho. Mas, a priori, eu fico nessa outra tela aqui, ó, que aí eu não consigo perceber que você está interagindo. Tá bem? Então, vamos lá. É o seguinte, na aula passada, a gente começou a falar de diagrama de fase, a gente falou muito da teoria das fases aí, e no finalzinho da aula a gente conseguiu reconhecer esse gráfico, que é um gráfico da Liga Monel, é o gráfico mais simples que a gente tem para falar sobre diagrama de fase, porque esses dois materiais, que estão aqui no eixo X, que é o níquel e o cobre, eles estão um do ladinho do outro ali na tabela periódica, eles têm, inclusive, a mesma estrutura atômica, e eles conseguem se misturar completamente, ou seja, não existe limite de solubilidade entre os dois. Em qualquer proporção, eles se misturam. Diferente, por exemplo, se a gente fizer uma mistura entre água e sal, ou, por exemplo, água e açúcar, ou até mesmo a gente comentou sobre água e óleo, que aí o limite tendendo ao máximo, né? Eles não se, limite de solubilidade não é máximo, eles não se misturam. Então, por isso, esse é um gráfico muito simples de ser estudado, e a gente começa a introduzir o assunto diagrama de fases nele. A gente já falou um pouquinho da interpretação, da composição das possíveis ligas que a gente tem nesse gráfico. Então, a gente consegue perceber que no eixo X, eu tenho os valores de 0 a 100%, tanto de cobre como de níquel. Então, estão várias possibilidades aqui de mistura. Esse gráfico em específico, se eu ando da esquerda para a direita, ou seja, do 0 para 100, eu estou fazendo a interpretação aqui, ó, do percentual em peso do níquel. Então, se eu estou aqui no 0, quer dizer, então, que eu tenho aqui 0% de peso em níquel, nessa liga específica. Então, eu estou falando que eu tenho, por exemplo, uma barra de 10 quilos, em que esses 10 quilos são níquel, níquel puro. Se eu começo a andar mais para a direita, eu vou... desculpa, o níquel puro não, aqui é 0% de níquel, quer dizer, então, que é o cobre puro. É uma barra simplesmente, por exemplo, de 10 quilos, que ela tem só o cobre. Não tem nada de níquel. Se eu vou andando para a direita, quer dizer que nessa mesma barra, eu vou começando a fazer ligas. Então, eu vou adicionando aqui níquel. Então, esse primeiro ponto, eu não tenho nada de níquel. Eu tenho só o cobre puro. Se eu começo a andar para a direita, nesse ponto aqui, que está escrito 10, quer dizer que eu adicionei 10% em peso de níquel nessa liga. Ou seja, se seria 10 quilos a barra que eu dei o exemplo, nesse ponto aqui eu teria uma liga com 1 quilo de níquel e 9 quilos, nesse ponto aqui, 1 quilo de níquel e 9 quilos de cobre. E assim vai. Nesse ponto aqui específico, ó, do 50, quer dizer que eu tenho meio a meio. Eu vou ter uma barra em que a metade do peso é em níquel e a outra metade em cobre. Se eu vou para esse ponto aqui, por exemplo, 80, quer dizer, então, que eu tenho 80% de níquel nessa barra, e aí, obviamente, 20% de cobre. Uma liga, então, mais niquelada do que cobreada. E, por fim, nesse último ponto, que é o 100% em níquel, quer dizer que eu tenho uma barra simplesmente sozinha. Ela não vai ser uma liga mais, ela vai ser uma barra com níquel puro. E eu não vou ter mais nada de cobre. Então, é isso que está dizendo o eixo X. A gente comentou isso um pouquinho na aula passada. Por outro lado também, a gente fez a interpretação
da solidificação ou fusão da liga. O que quer dizer isso? Quer dizer que aqui no nosso eixo Y, a gente está mostrando quais são os valores de temperatura em graus Celsius. Existem alguns gráficos que vão ser apresentados para vocês em alguns outros momentos, que pode acontecer que, por exemplo, desse lado de cá, eu tenha Fahrenheit, em vez de graus Celsius eu tenho Fahrenheit, mas não vai mudar nada, o eixo Y continua mostrando para a gente aí as temperaturas. Então, 1.100 graus Celsius, 1.200, 1.300, 1.400, 1.500 graus Celsius. Vocês podem perceber que esse gráfico já começa mais ou menos aí no 1.000 graus, né? Aqui, nesse ponto, é o 1.084, que é o ponto de fusão do cobre, e aí percebam que abaixo aqui começa mais ou menos no 1.000 graus, ou 900 e pouco. Vocês podem perceber que eu não tenho, por exemplo, a temperatura ambiente, eu não tenho 600, eu não tenho 500, eu não tenho 400, enfim, é um recorte, né, do gráfico, do que interessa para a gente, porque tudo que está aqui embaixo, tudo que está aqui para baixo, não vai mudar nada do que está aqui nessa região. Ou seja, se essa região eu estou falando que as ligas são sólidas, tudo que está para baixo em relação a essas temperaturas, ou seja, 1.000, 900, 800, 700, 600, temperatura ambiente, tudo isso aqui vai me dizer que essas temperaturas vão representar que essa liga ela está sólida. Por isso, então, se faz esse recorte e interpreta mais a parte de cima do gráfico, a partir dessa temperatura, porque o que está embaixo não vai ter nada diferente de sólido, certo? Então, aqui a gente fala da solidificação ou fusão da liga. Solidificação, como vocês já sabem, é quando eu estou fazendo a modificação da fase. Então, eu estou fazendo a modificação da fase líquida para a fase sólida, ou seja, eu estou solidificando. Então, quando eu estou aqui solidificando, quer dizer que eu estou diminuindo a temperatura, eu estou em temperaturas mais altas, e em função da diminuição dessa temperatura, eu vou acabar transformando aqui do líquido para o sólido. Então, de cima para baixo, nesse gráfico, de 1.400 a 1.100 a 1.000, eu estou solidificando o material. No entanto, se eu faço o contrário, se eu estou aumentando a temperatura, quer dizer que, a priori, eu estou com o material aqui em fase sólida, então eu consigo aí pegar o material em mãos, ele está sólido, está nessa fase sólida, e aí, à medida que eu for aumentando essa temperatura, eu vou acabar fundindo o material. O que quer dizer? Ele está sólido, ele começa a ter um pouquinho mais de líquido, daqui a pouco ele está metade líquido, metade sólido, e, por fim, depois que passou dessa linha aqui, que é a linha líquidos, ele começa a liquefazer, a fundir. Então, passa do sólido para o líquido. Então, de cima para baixo, eu estou solidificando, de baixo para cima, eu estou fundindo o material. Então, essa é a interpretação do nosso eixo Y, certo? E na aula passada ainda, a gente fez a identificação das fases presentes nesse nosso gráfico, que as fases presentes foi respondida por vocês, que é a fase sólida, também conhecida como alfa. Eu sempre falo sempre para vocês que quando esses gráficos, esses diagramas, eles estão representados por letras tipo alfa, gama, beta, zeta, qualquer uma dessas letras, quer dizer que essa fase é uma fase sólida, tá? Então, nesse caso alfa aqui, eu posso falar alfa ou sólido. Então, essa é uma região representada aqui por essa área de baixo. Tem uma região aqui em cima, que é a região da fase líquida, é uma segunda região, e começa a partir da linha líquidos, essa linha aqui que a gente está transpassando, né? Tudo que tiver, essa daqui é a linha que vai determinar onde vai começar a área do líquido. Tudo que tiver aqui acima dessa linha, quer dizer que a liga está em fase líquida.
E, por fim, uma fase aí que é mais difícil enxergar, mas é uma fase intermediária entre sólido e líquido, que é uma fase que nem sempre vai estar tudo sólido ou nem sempre vai estar tudo líquido. Vai estar uma mistura dos dois. É a fase líquido mais alfa. Então, quer dizer que... Então, vou colocar fase... Quer dizer, então, que eu tenho 3 fases presentes nesse nosso sistema, nesse nosso diagrama, tá? Existem diagramas bem mais complexos que podem ter 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fases. Pode acontecer. Diagrama ferro-carbono, por exemplo, na parte do aço, eu tenho ali umas 5 fases diferentes. Se eu pegar a parte do ferro fundido, então pode chegar a 7, 8 fases, tá? Nessa daí, esse nosso diagrama é um diagrama muito simples, eu tenho 3 fases presentes. Então, essa região da fase sólida, a região lá em cima, que é a parte da linha líquidos, que é a região linha líquidos, região líquido, linha sólidos, que é a fronteira aí da área do sólido, e no meio disso tudo aí, eu tenho uma região fronteira, que vai ser a mistura dos dois. Então, os pontos que eu pego nessa região, vai me dizer que eu tenho uma proporção de líquido, outra proporção de sólido, certo? Então, 3 fases presentes nesse gráfico. Tudo isso a gente falou no finalzinho da aula passada. Então, a gente começa a aula de hoje, a partir de agora, que eu coloquei para vocês aí, que é o que a gente precisa entender na aula de hoje, é que a gente já interpretou o eixo X, já interpretou o eixo Y, já identificou as fases, e aí, quando a gente fala dessa fase do meio aqui, ela é a cereja do bolo, ela é a nossa, porque tudo que está abaixo da linha sólida, eu sei que as possibilidades todas de ligas vão ser sólida. Na linha líquida, independente da temperatura e da proporção de liga, vai ser líquido. E aqui no meio, como é que eu vou saber? Então, é o que a gente vai fazer na aula de hoje, determinação da proporção das fases, ou seja, da fase sólida e líquida, de 2 fases, ou seja, nessa região que está de 2 fases, a gente vai saber qual que é a proporção, dependendo do ponto que eu pegar. Imagine que eu vou pegar esse ponto aqui, ó, um ponto qualquer. Ver se eu consigo desenhar um ponto. Imagine que eu pego esse ponto aqui, ó, nesse lugar. Está dando para vocês entenderem. Esse ponto, ele vai estar nessa região líquido mais alfa, né, nessa região confrontosa aí. Não vai estar 100% sólido, não vai estar 100% líquido, ele vai estar entre líquido e sólido. No entanto, percebam que ele vai estar próximo da região do sólido. Então, ele começa aqui nesse ponto a ter alguma coisinha de líquido. Então, se eu fizer uma regra da alavanca aqui, o que eu vou descobrir que vai ter mais ou menos 90 e poucos % de sólido, porque está bem mais próximo do sólido, e talvez 5%, no máximo 10%, eu estou chutando, tá, pessoal? Dá para a gente fazer regra, dá para a gente saber com precisão. Vai estar muito mais longe do líquido, então tem quase nada de líquido. Então, esse ponto aqui, ó, vai ter uns 90 e poucos % de sólido e menos de 10% de líquido, tá? É assim que funciona. Por outro lado, se eu coloco mais ou menos aqui, ó, nesse ponto, nessa região, quer dizer que eu vou ter mais ou menos a metade, está na metade da região, tá vendo? Metade do caminho para a linha sólidos e metade do caminho para a linha líquidos. E aí eu entendo, então, que se a gente fosse chutar, claro que tem como fazer o cálculo, vou mostrar para vocês, se a gente fosse chutar, eu chutaria que aqui eu teria uma liga em que eu teria mais ou menos 50% sólida e mais ou menos 50% da proporção aí em líquido. Ok, não ficou claro para vocês? A gente vai deixar mais claro daqui a pouco, através da regra da alavanca, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui agora um exercício, antes de mostrar a regra da alavanca, para ficar mais claro ainda quando a gente for fazer, e para também revisar o que falamos na aula passada. Mostro para vocês aqui um diagrama qualquer, tá? Não quer dizer que ele é o nosso diagrama níquel-cobre. Absolutamente. A gente está falando aqui que eu tenho um diagrama,
tenho no eixo Y as temperaturas, e no eixo X, simplesmente dois materiais, ou dois componentes, o componente A e o componente B. E o eixo X está me dizendo que eu tenho uma percentagem peso do componente B. Ou seja, no zero aqui, eu não tenho nada de B. No 30%, nesse 30 aqui, quer dizer que eu tenho 30% em peso do componente B, logo 70% do componente A. É o que quer dizer nesse ponto. Se eu pego esse ponto 60, quer dizer que eu tenho 60% em peso do componente B, obviamente, 40% do componente A. Então, vou fazendo aqui no eixo X as misturas entre componente A e B, tá? E aí, o exercício nos propõe a seguinte coisa: uma série de pontos, chamados A, B, C, D e E, foram colocados no diagrama de fase hipotético, né? Então, a gente não sabe quais são esses componentes, é um diagrama hipotético, abaixo. Todos esses pontos estão sobre uma isoterma de 1.300 graus Celsius. O que quer dizer isoterma? Iso, mesma, terma, temperatura, ou seja, uma linha que tem a mesma temperatura, uma linha isotérmica de 1.300 graus. E correspondem às proporções, às composições, desculpa, então quer dizer, eu estou misturando os componentes, então as composições de 20, 30, 40, 50 e 60% do componente B, respectivamente. Então, vamos lá. Se eu estou falando que, respectivamente, quer dizer, então, que o ponto A está na composição de 20% do percentual em B. O ponto B, 30% do componente B, 30% em peso. O ponto C, 40%, o ponto D, 50%, o ponto E, 60% em peso do componente B, tá? Então, a gente tem que entender onde esses pontos estão no gráfico, no diagrama aí que está mostrando para a gente. E aí, em cada um desses casos, ponto A, B, C, D e E, a gente tem que identificar as fases e as composições. Então, as fases é sempre líquido, sólido, líquido mais sólido, que é a fase do meio. E as proporções, se é 100%, 90%, 70%. Então, essa é a letra A. E a B, a quantidade de cada fase e a quantidade de cada constituinte, considerando 100 gramas a massa total da liga. Então, a gente olhando esse exercício parece complexo, né? Mas não, vocês vão ver que é super facinho. Então, vamos começar a plotar esses pontos, vocês vão ver que é bem simples. Certo, Luiz? Então, vamos lá, ó. Eu fui lá e desenhei para vocês esses pontos. Fiz uma linha isoterma, ou seja, eu peguei o 1.300 graus Celsius, identifiquei no eixo Y, e aí fiz uma linha vermelha, falando que eu não vou modificar esses 1.300 graus, certo? E aí, o exercício me fala que o ponto A, ele tem que ficar onde é 20% em peso do componente B, ou seja, eu tenho uma liga aqui que eu tenho 20% de componente B e 80% do A. Então, a 1.300 graus com 20%, eu consegui achar esse ponto. Esse ponto, eu vou chamar ele de A. E assim, respectivamente, igual ele falou, né? 30% da liga vai ser o ponto B. 100%, o ponto C vai ser 1.300 graus com 40% em peso do componente B. Então, no eixo X, eu olho lá, 40% do componente B. No eixo Y, eu vou olhar 1.300 graus. E aí, como é uma linha isoterma, fica mais fácil da gente interpretar isso, ó. O ponto D é 50% da liga. Ou seja, se eu falar aqui que eu tenho uma liga do componente entre A e B, e esse material tem 100 gramas, nesse ponto aqui, ó, eu vou ter 50 gramas do componente A e 50 gramas do componente B. É o ponto D que está representando para a gente. E, por fim, o ponto E, continuando na linha isoterma de 1.300 graus, no entanto, lá no eixo X, eu vou considerar 60%. Eu tenho mais componente B do que componente A. Vou ter 60% do componente B e 40% do A. Então, eu já fiz a interpretação do meu diagrama. Já considerei a minha linha isoterma e as concentrações. Então, X e Y eu já identifiquei. Agora, a segunda parte do problema,
pede para a gente identificar as fases, tá? Então, como é que eu faço para identificar as fases? Eu sei que essa daqui é a linha sólidos, então tudo que está aqui para baixo vai representar que a minha liga está sólida, 100% sólida. E aqui eu tenho uma linha líquidos. Acima dessa fronteira, tudo que está nessa área de cima aqui, todo ponto que pegar aqui em cima, eu vou falar que eu tenho só líquido, ou seja, 100% líquido. Se eu olhar para a liga, ela não vai ter nada sólido, ela vai estar 100% líquida, totalmente líquida. E aí eu tenho uma região de fronteira, que eu não vou saber exatamente a quantidade líquida e a quantidade sólida. Eu sei que tem os dois, mas quanto tem de cada um, eu não sei. Eu preciso aplicar a regra da alavanca. Então, interpretando, o ponto A é como se fosse aquele joguinho, né, que você faz lá o tiro. O ponto A vai estar aqui nessa região de baixo. Então, eu posso dizer que no ponto A, ele é uma liga de 20% de B com 80% de A 1.300 graus. Se eu, então, colocar essa liga aí com essas devidas concentrações a 1.300 graus Celsius, esse material vai continuar sólido, ele vai ser sólido, 100% sólido, não vai ter nada de líquido. Então, eu posso dizer que esse ponto A é fase sólida a 100%, 100% sólido, ok? O ponto B, a mesma coisa, está nessa região de baixo, ok? Está em cima da linha? Está em cima da linha, então continua sendo sólido. Só depois que ele passar da linha é que, de fato, ele vai ter uma mistura. Então, o ponto B, fase sólida, né? Toda essa região aqui, inclusive em cima da linha, 100% sólido, só sólido. Então, é uma liga com 30% de B e 70% de alfa, que se eu colocar 1.300 graus, ela vai continuar sólida. O ponto C já vai estar aqui no meio, né? Exatamente aqui no meio. E aí eu teria que usar a regra da alavanca, ok? Depois eu vou mostrar para vocês como é que usa. Então, eu deixei preto aqui, a gente vai para o lado, depois a gente volta aqui. O ponto D, que quer dizer 50% do componente beta com 50%, metade do componente alfa, a 1.300 graus, já está líquido, já está na região da fronteira líquida. Então, aqui, ó, ponto D, fase líquida, fase líquida, 100%. E aqui, fácil de ver, ponto E também está dentro aí da região do líquido. Certo? Então, é assim que funciona. Eu vou especificar, vou colocar fixo aqui 1.300 graus. A partir do momento que eu vou adicionando o componente B, quer dizer que eu vou, com essa mesma temperatura, deixando o material mais fácil de liquefazer. O que quer dizer, então? Quanto mais componente beta eu vou colocando, mais eu vou descendo aí o ponto de difusão da liga, ou seja, mais eu vou descendo o valor para ele ficar líquido. Não sei se ficou claro para vocês. Que com 100% de beta, 1.300 graus, está muito, muito longe de liquefazer, de fundir a liga. Com 20% ainda está longe. Com 30% de beta, eu estou começando, 1.300 graus, eu começo a liquefazer a liga. Se eu adiciono mais B, com 1.300 graus, eu já consigo, começo a fundir a liga, tá? Então, vai estar mais ou menos sólido, mais ou menos líquido. No entanto, já com 60% do componente B, a 1.300 graus, essa liga vai estar completamente líquida. É isso que está querendo dizer. Ok? Dito isso, a gente apresenta para vocês, então, a regra da alavanca. Luiz, está por aí? Lucas também? Está dando para acompanhar? Vou voltar aqui no chat. Ok? Tá, beleza. Tá me ouvindo aí, Lívia? Beleza, Lucas. Estou te ouvindo sim. Qualquer coisa você me dá uma porque eu gritada entrei aí. É porque eu tinha entrado no notebook, o meu notebook não suporta, não. Eu tive que baixar no celular aplicativo. Tá joia. Aí é bom que você esteja com voz, que a gente vai falando mais devagar, vai falando mais rápido, em função do que vocês vão acompanhando, tá bem? Eu estou falando mais rápido agora, porque isso que foi que a gente falou na aula passada. Então, agora a regra começa nessa aula, tá joia? Joia.
Então, a início, eu passo para vocês aí a fórmula, as fórmulas da regra, que é uma regra bem simples, vocês vão ver, parece estranho, né, cheio de fórmula, mas é bem simples. E aí depois a gente começa a fazer o exercício para entender melhor, tá? Então, vocês viram lá que a regra da alavanca, ela é usada justamente nessa nossa região aqui, que não é 100% nem líquido, nem 100% sólido. A gente também fala que pode ser a regra da mistura, também é conhecida como regra da mistura, ou regra da amarração, ou regra da alavanca. Cada livrozinho trabalha de uma forma. Eu estou colocando como regra da alavanca para vocês. Então, a regra da alavanca é usada para determinar as proporções, ou seja, 10%, 20%, 30%, 35%, das fases em equilíbrio, das fases sólida e líquida, a priori, nesse gráfico só essas duas. Poderia ter, por exemplo, vapor também, não é o caso desse gráfico. Em equilíbrio. O que quer dizer equilíbrio? Quer dizer que essas temperaturas elas estão estabilizadas. Eu não vou ter variação de pressão, por exemplo. Eu vou ter o mínimo energia possível desse diagrama, porque senão é difícil, se ficar variando muitos parâmetros, é difícil a gente estudar. Então, a gente imagina que essas fases estão em equilíbrio. Em um campo de duas fases. E aí ela pode ser aplicada não só para esse diagrama, como qualquer outro diagrama. Vocês viram que aquele diagrama hipotético lá, eu consegui aplicar a regra da alavanca. Mais para frente a gente vai estudar o diagrama ferro-carbono, também podemos aplicar. Tendo duas fases, a gente consegue usar. É como se fosse a regra da mistura dessas duas fases. No nosso caso, desse gráfico, as duas fases são líquido e sólido, ou seja, L de líquido e sólido, que está representado pela letra alfa, ok? E aí, eu coloco para vocês aqui, o que eu quero saber são as frações mássicas, ou seja, as proporções da fase de equilíbrio. Quando eu coloco WL, esse W aí vem de peso, ou de fração mássica, do inglês. Então, o pessoal coloca WL, quer dizer que é a fração mássica em peso da fase L, ou seja, da fase líquida. Já o W alfa quer dizer que é a fração mássica, ou seja, a proporção da fase alfa, da fase sólida, dentro daquela minha fórmula. São representadas por percentual de peso em cada fase. Existem alguns cálculos que, ao invés de fazer o percentual de peso, falo o percentual de área ou outras medidas. Nesse caso aqui, é percentual de peso, tá? Depois eu tenho outros parâmetros aí na minha fórmula, que é o C0, e aí eu coloco o C como concentração, que eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem, e o 0 é a liga que eu quero achar. Então, é o que o meu exercício me passa. Eu tenho uma liga de ferro-carbono, então, uma liga de 99,5% de ferro com 0,05 de carbono, por exemplo. Então, esse meu C0 é o que eu quero achar para poder interpretar, tá? Aqui no meio. Então, esse daqui eu sempre vou ter no exercício. Aqui eu tenho C alfa, tá estranho, parece C0, mas aqui é um alfa, é por causa da fonte. Então, quer dizer que é a concentração da fase alfa, ou da fase sólida. Então, é a concentração da liga correspondente à fase alfa, sólida. E, por fim, a Cl, que é a concentração correspondente à fase líquida. Calma, vocês vão entender. Calma aí, eu estou mostrando para vocês o que é cada coisa. Então, existe uma formulazinha para poder chegar nesse... existe um cálculozinho para chegar nessa fórmula, mas eu vou passar a fórmula de uma vez para vocês, que é o seguinte: se eu quiser, dentro dessa nossa região vermelha aqui, saber qual que é a proporção, porque nessa região a gente tem alfa mais líquido. Se eu quiser saber qual que é a proporção do alfa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o C0, que é a concentração que foi me passada, menos o Cl, dividido pela concentração do sólido, menos a concentração L. E aí, vou levar isso lá para o gráfico para vocês agora, ó. Então, vamos lá. Esse é o meu ponto B, que é o que me propõe, por exemplo, o exercício. Exercício
me fala, eu quero uma determinada concentração, uma determinada temperatura. Puf, achei. Tá lá dentro, ó, o ponto B. Aí eu dei um zoom aqui, ó, o ponto B vai estar nesse lugar aqui, dentro da nossa região. Então, tá compatível com a regra da mistura, vou usar ela. Beleza, ponto B. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Identificar o ponto B. Depois que eu identifiquei o ponto B, eu vou construir essa linha, que a gente fala que é linha de amarração. Por isso que alguns falam que é a regra da amarração também. Então, o ponto B, eu vou amarrar esse ponto tanto em cima como embaixo. Ou seja, eu vou amarrar na linha líquidos, que é essa vermelhinha aqui, e vou amarrar esse ponto B na linha sólidos, que é a parte dessa linha de baixo, tá? Então, vou fazer uma linha aqui, isoterma, para poder amarrar esse ponto B. Segunda coisa que se faz depois que eu acho o ponto B. E aí, por fim, quando eu encostei na linha líquidos aqui, eu vou fazer uma outra linha tracejada que vai me levar lá no eixo X. E aí, quando chegar no eixo X, como é a linha líquidos, quando chegar no eixo X, onde eu encostar com a região da fronteira, eu vou chegar aqui, ó, e vou descobrir a CL, que é a concentração de líquidos. Ok? Não sei se está dando para vocês entenderem, mas vamos lá. Vou fazer a mesma coisa na linha da amarração, como ela foi segurada aqui na linha, ela está segura aqui na linha sólidos. Quando eu encostar na linha sólidos, eu vou trazer uma outra reta, né? Aqui está como linha tracejada, para ficar mais fácil da gente ver, mas não necessariamente vocês precisam colocar tracejada. E eu vou andando com ela até a origem do eixo X. Na hora que eu chegar aqui no eixo X, eu vou achar o ponto, que é a concentração de alfa, como é? Linha sólidos, ou linha da região alfa. Quando eu chegar aqui, encontrar com o eixo, com a origem do eixo X, eu vou achar a concentração alfa, ok? Então, assim que faz. E aí, não sei se vocês viram, esse pedacinho aqui, o exercício propôs como R, e esse segundo pedaço entre o B e a sólidos é S. Então, voltando na fórmula de novo, se eu quiser saber desse ponto B aqui, qual que é a proporção? Eu sei que nessa região aqui vai ser alfa mais líquido, mas qual que é a proporção de cada um? Se eu quiser saber a proporção do alfa, o que que eu faço? Eu pego a concentração zero, que é a que foi me dada no exercício, menos a concentração L, dividido pela concentração alfa, menos a concentração L. Então, reparem bem que é como se fosse o R, esse pedacinho, dividido pelo total. Então, R dividido por total aqui, isso tudo. R mais S. Quando eu fizer essa fórmula, eu descubro qual que é a proporção máxima do alfa nesse ponto B aqui. Da mesma forma, eu consigo, aí nesse caso, quando eu achar a concentração, é só tirar 100% menos essa concentração. Não precisa fazer as duas fórmulas, não. Mas eu vou mostrar para vocês aqui como é que eu interpreto a parte líquida. Então, eu peguei esse ponto aqui. Eu sei que nessa região a gente tem, nessa concentração, nessa temperatura, nesse ponto B, eu vou ter uma quantidade de alfa e uma quantidade de líquido. Não sei a quantidade. Quero descobrir a quantidade de líquido? Beleza, então vou usar essa fórmula aqui, ó. W, que é a fração máxima em líquido, que eu quero saber, vai ser C alfa, ou seja, esse meu ponto, menos C0, que é o ponto que foi dado no exercício, concentração da liga, dividido por C alfa menos CL, que é esse meu ponto aqui. Isso quer dizer, então, que é esse pedaço S dividido pelo total. Então, S dividido por S mais R, ou R mais S. Então, esse pedacinho dividido pelo total. E aí, reparem bem, se eu quiser saber o alfa, em cima vai estar o líquido. Se eu quiser saber o líquido, em cima vai estar
o alfa. E embaixo, que é o total, é a amarração total, não vai mudar. Reparem bem, ó, alfa menos L, concentração de alfa menos concentração de L, concentração de alfa menos concentração de L. Embaixo não muda, é sempre o total aqui, R mais S. A regra é tão fácil de gravar que você pensa, se eu quero saber aqui a concentração de sólido, é só pegar em cima, sempre vai estar o C0 também, ó, que é o valor que vai ser dado no exercício, é só pegar em cima e colocar o outro coleguinha, o líquido. Então, se eu quero saber aqui alfa, coloco na parte de cima líquido. Se eu quero saber o líquido, coloco a parte de cima o alfa ou sólido. Então, é simplesmente isso. O macete todo, o pulo do gato, é a gente achar o ponto e fazer, segurar, amarrar, tanto na linha líquidos, na sólida, e depois jogar lá embaixo, no X. E aí, uma coisa que eu não mostrei para vocês, que eu estava só mostrando a fórmula, ainda não chegamos na parte do número, é que aqui embaixo eu vou conseguir achar os números, porque eu tenho no eixo X as concentrações, tá? Aí eu vou mostrar para vocês agora em números, tá? Ok? Então, tá aqui, ó. Regra da alavanca. Para uma liga Monel, que é uma liga binária, representada por esse gráfico entre níquel e cobre, então, Ni níquel, seu cobre, com a concentração de 35% de níquel e 60%, obviamente, 65% de cobre. Eu nem precisava falar isso, né? Porque se tem 35% de níquel, obviamente vai ter 65% de cobre. Sempre vai ser 100%. E aí, em qual temperatura que eu quero saber? 1.200 graus. Ele pede para determinar a fração mássica da fase sólida e a fração mássica da fase líquida. Ou seja, W alfa e W L. Opa, L. Certo? Então, vou fazer a mesma coisa. Aqui está meu gráfico. O C0 que ele está me pedindo é esse cara aqui, ó. 35% de níquel. Então, a primeira coisa a ser feita é a gente descobrir onde está esse ponto no gráfico. Eu tenho certeza que ele vai cair naquela minha região aqui no meio, porque se fosse 100% de líquido, 100% de sólido, eu não precisava fazer a regra da alavanca, né? Tá perdendo tempo todo. Vai estar exatamente aqui no meio. E aí, como é que eu faço para interpretar isso? Esse é o eixo Y, 1.200 graus, e aqui é o eixo X. Então, vou lá no eixo X e penso, poxa, esse eixo X está me falando que esses números aqui estão representando a composição, W aqui em inglês é peso, de níquel. Então, quer dizer que aqui é 20% em peso de níquel, aqui é 30% de peso de níquel, aqui é 40%, aqui é 50%. E aí ele foi cortado, mas não tem problema, eu vou interpretar do mesmo jeito. E aqui no eixo X está falando das temperaturas. Então, aqui, ó, 1.200 graus Celsius, 1.300 graus Celsius, 1.250, né, que está aqui no meio, 1.300. Então, se aqui é 1.200, aqui é 1.300, aqui no meio, 1.250. Certo, pessoal? Então, aqui, ó, 1.250. Eu vou determinar o ponto que eu vou ter 35% de níquel e 1.250 graus. Qual que vai ser esse ponto? Ó, se aqui é 20, aqui é 30% de níquel, aqui é 40, entre 30 e 40, eu vou ter o 35. Então, esse é o ponto no eixo X. Então, vou lá, faço uma linhazinha, subo até lá no alto, uma linha. Vou fazer uma linha. Entre 30 e 40, achei 35. Vou fazer uma linha até lá em cima, vou rabiscar, ó. Pronto. E aí, agora eu chego no eixo Y e acho 1.250 graus. Uma outra linha. Aqui eu tenho 1.200, aqui tem 1.300, então no meio dos dois. Exatamente no meio, vou baixar um pouquinho. Não estou conseguindo pegar o 1.250. Vou tentar de novo. Inserir. Linha. Esse ponto aqui. Bom, também não consegui, não. Linha. Vou tentar mais uma vez. Me perdoe, mas faz de conta que está lá em cima, eu não estou conseguindo.
A linha não consegue ficar lá. Mas aí seria isso, ó, vocês iam pegar ali no 1250 e fazer também uma linha até o final. Onde encontrou uma linha para outra vai ser o ponto B, que me denota, assim, 35% do níquel com 1.250 graus Celsius. Esse é o ponto B. Reparem que ele vai estar na região fronteira, na região que a fase é alfa mais líquido. E a pergunta é alfa mais líquido, ok. Mas quanto que é de alfa e quanto que é de líquido? Quanto que é de sólido e quanto que é de líquido? A gente vai descobrir agora, tá? Antes da gente descobrir agora e aplicar os valores, existe outra maneira de interpretar, tá, pessoal? Ao invés de eu interpretar a proporção aqui do níquel, eu posso interpretar de cobre. Eu também tenho essa informação no eixo X. Tá? Como é que eu faço isso? Se nesse ponto 20 eu tenho 20% de níquel, quer dizer que eu vou ter, então, aqui seria uma caixa de texto. Nesse mesmo ponto, eu tenho 80% de cobre, porque ele é complementar. Então, como se estivesse colocando aqui 80. Onde tem 20 de níquel, vai ter 80% de cobre. Ok? Onde está 30 aqui, de níquel, vai ser 70% de cobre. Onde está 40 de níquel, vai ser 60 de cobre. E onde está 50, obviamente, 50 de um, 50 de outro, metade, metade. O que eu estou querendo dizer para vocês? E se eu vou andando da esquerda para a direita, eu estou falando da proporção de níquel. Tá? Ela vai aumentando a proporção de níquel. Da direita para a esquerda, vamos lá, inserir uma setinha. Da esquerda para a direita, eu vou estar aumentando a proporção de cobre. Então, tem essas duas informações. Se eu quiser interpretar nessa liga 65% de cobre, é só ver aqui, ó, que aqui é 60% de cobre, aqui é 70%, no meio vai estar o 65%, que é exatamente o mesmo ponto que a gente tinha observado. Então, se é 35% de níquel, vai ser 65% de cobre. Então, nesse mesmo ponto, eu vou pegar uma linha aqui e vou jogar até lá em cima, e 1.250 graus, vai achar o mesmo ponto. É o outro jeito de interpretar, tá? Então, vocês podem escolher se querem interpretar níquel ou se querem interpretar cobre. Fiquem à vontade. Eu, particularmente, acho mais fácil interpretar com níquel, porque a gente está acostumado a pensar da esquerda para a direita num gráfico. Mas nada impede que vocês façam de outra forma. Certo? Ok. Então, vamos aplicar agora, com valores, a regra da alavanca. A saber que eu quero, primeiro, a fração mássica da fase sólida. E depois a fração líquida. Nesse caso aqui, ele está pedindo a líquida, a gente está fazendo a líquida primeiro. Então, a líquida vai ser essa região aqui, S, dividido pelo total, S mais R. Certo? E aí, se eu estou querendo líquido, na parte de cima vai ser o alfa. Então, eu pego aqui, qual que vai ser a proporção do alfa? Eu liguei, fiz aqui o ponto, amarrei, aqui tiling, line, a linha de amarração, amarrei tanto na linha líquidos como na linha sólidos, joguei lá no eixo X para poder encontrar com a concentração, e quando eu parei nesse ponto aqui, eu vou conseguir saber qual que é essa proporção, qual que é esse número, tá? Nesse ponto aqui. Qual que vai ser esse número? Se aqui é o 40, aqui é o 50, entre 40 e 50 eu vou ter o 45. Então, entre 40 e 50 eu vou ter mais ou menos aqui, ó, o 45, mais ou menos aqui. Só que esse C alfa, essa concentração de alfa não está no 45. Ele está entre 40 e 45. Então, na verdade, ele vai ser
42,5. Tem gente que falaria que era 43, mas eu coloquei aqui 42,5. Conseguiram entender, Lucas? Tá por aí? Tô acompanhando aqui, tá tranquilo. Beleza, ó, 40 e 50, o 45 seria aqui. Como esse ponto que eu achei está entre 40 e 45, eu disse, então, que o C alfa vai ser 42,5. Beleza? A mesma coisa, esse C0 aqui eu não preciso, porque eu já achei. Agora eu quero saber o CL. Como é que eu faço o CL? Eu pego o ponto B, faço a linha de amarração, tie line, aqui na linha, na região de fronteira do líquido. Então, amarrei lá, depois vou lá embaixo, no eixo X, e acho o CL. E aí, qual que é o valor de CL? Então, vou achar aqui 30, 40, 35. Ele está entre 35 e 30, mas está mais próximo do 30. Então, aqui joguei 31,5. Pessoal, esses valores, como a gente não tem muita precisão, vocês viram lá para o metrologia, se eu não tenho precisão, então, assim, nem faz sentido eu colocar 31,5 aqui. Poderia colocar 32, 32,5. Eu não tenho precisão para poder achar esse número. Então, vai ser mais ou menos isso. Aqui está o 30, aqui está o 35, está mais perto de 30. Eu coloquei 31,5, ok? Então, eu já tenho os valores para a gente calcular a fração mássica, ou seja, quanto vai ter de líquido nesse ponto B. E aí, como é que eu faço? Líquido, então, vou colocar na parte de cima o C0. Então, C0, não, desculpa, o C alfa. Então, qual que é a concentração de alfa? 42,5. Aqui, esse ponto, 42,5. Menos C0, que é o exercício que o exercício me propõe, 35% de níquel. Aqui, então, vai ser 42,5 menos C0, ou seja, a parte S, dividido pelo total. O que é o total? É o C alfa menos o CL. Ou seja, 42,5 menos 32,5. Então, ó, 42,5 C alfa menos o C0, região S, esse pedacinho aqui, ó, 42,5 menos 35, dividido pelo total. Isso nunca vai mudar, tá, pessoal? Então, vai ser os extremos do gráfico. Então, vai ser aqui, ó, C alfa menos CL. C alfa é 42, é o ponto 42,5, que é o ponto máximo, e o mínimo, nessa nossa região, 31,5. Então, 42,5 menos 31,5. Quando eu faço essa continha, eu acho 0,68. O que quer dizer isso? Se eu multiplicar isso daqui por 100, quer me dizer que nesse ponto aqui, eu tenho 68% de líquido, e aí, obviamente, eu vou ter 22%, 32% de sólido. Então, eu já sei que esse ponto aqui, ó, eu tenho a região alfa mais líquido. Aí, acabei de descobrir que nesse ponto, eu vou ter mais líquido do que sólido, numa proporção de mais ou menos 68% para 32%. Certo? É só isso. Coisa simples. Quer fazer outra parte do exercício? Não precisa. Mas se quiser fazer, a gente faz aqui, ó. Quero saber a proporção de alfa nesse ponto B dentro dessa região. Faço a mesma coisa. R, esse pedaço aqui, dividido pelo total, R mais S. Então, isso tudo. Jogando em valores, se eu quero saber aqui o alfa, reparem que na parte de cima eu vou ter a concentração líquido. Esse C0 sempre vai ter constante, que é o que o exercício me dá, e embaixo também, sempre, nunca vai mudar, vai ser o total. Então, a única coisa que mudou aqui nessa fórmula para outra é que eu estou querendo saber o alfa. Logo, em cima vai ser o contrário, vai ser outro coleguinha, vai ser o líquidos. Então, vamos lá. Para calcular, C0 é o que foi me dado no exercício, 35% de níquel, a concentração, menos CL, menos 31,5. Ó, o meu CL, ó, a gente achou 31,5. Dividido pelo total. Embaixo, então, vai ser 42,5
menos 31,5, o máximo menos o mínimo. Eu estou pegando aqui R mais S, ou S mais R, o total. E aí, fazendo a conta, deu 0,32, ou seja, bateu com o de lá. Poderia ter feito só essa daqui e o outro seria complementar. Então, está querendo dizer que nesse ponto B, eu tenho aqui, ó, mais ou menos 68% de líquido e 32% de alfa, ou sólido. Se a gente fosse desenhar, seria uma placa, mais ou menos. Se a gente fosse fazer uma microestrutura dentro desse ponto B, estaria mais ou menos assim. Pensem num copo com gelo. Eu teria ali 68% de água com 32% de gelo sólido. Então, essa é a resposta. O B tem o ponto B, esse ponto aqui que foi me dado com concentração de 35% de níquel e 65% de cobre, a 1.250 graus, ele vai estar nessa região de fronteira, não vai ser 100% nem líquido, nem 100% sólido. Ele vai ser 68% líquido e 32% sólido. Ok, pessoal? Joia? Simples, né? Simples de entender? É difícil pensar nesse sólido e líquido, né? Eu acho que isso é mais difícil de pensar do que a própria fórmula, porque a fórmula é bem simples. Aí eu trouxe para vocês, falei, cara, como é que eu vou conseguir mostrar para eles aí o que seria esse sólido, esse líquido dentro dessa região de fronteira e tal. Aí eu trouxe algumas figuras aqui, eu não sei se eu vou ter sucesso, mas pelo menos eu vou tentar, tá? Eu peguei aqui um pedacinho do gráfico, reparem bem que essa região de cima aqui é uma região líquida, tá? Tudo que está aqui dentro é líquido, esquece as bolinhas só nessa área, nessa região. Essa região de baixo aqui é uma região de alfa, ou sólida, a mesma coisa, tá? Podem ter outras regiões com outros nomes, essa região sólida chama alfa. Sempre que tiver letra grega, vai ser uma região sólida. Então tá, toda essa área ou região vai ser alfa. E aqui no meio, é onde é aplicada a regra da alavanca, eu tenho tanto alfa como líquido, tudo que está aqui no meio, em proporções, tá? Um pouquinho de líquido, um pouquinho de sólido, ou muito de líquido e muito de sólido, depende de onde está na região, tá? E aí, a saber que, se eu tenho um ponto aqui, ó, de 35% de níquel, a liga que a gente acabou de pegar ali, a 1.300 graus, ela vai estar líquida. Aí, o que eu vou fazer agora? Ela está líquida, ou seja, é um metal líquido, é uma composição de Monel que, se a gente olhar na prática, vai estar uma composição líquida, né? E aí, a 1.300 graus vai ter a líquida. Se eu começar a baixar essas temperaturas, ou seja, se eu solidificar, então, descendo o gráfico, eu vou solidificar, a tendência é solidificar. A 1.300 graus, essa liga vai estar líquida. Aí eu vou começar a baixar a temperatura, tá? Então, 1.290, 1.280, ela continua 100% líquida, eu não vejo nada, só líquido. Então, eu vou baixar, ó, 1.270, 1.260, 1.255, mais ou menos 1.250, deixa eu ver se está aqui no meio, pô, 1.250 está aqui, 1.260 vai ser essa região. Na hora que eu chego mais ou menos aí 1.255, mais ou menos esse ponto, tá? O que vai acontecer? Ela vai começar a solidificar uns pontinhos. Eu vou ter um pouquinho, esses pontinhos aqui, entendam que tudo que está aqui dentro, tudo que está em branco aqui é líquido. Esses pontinhos arredondados vai começar a solidificar, como se fosse os pontinhos solidificados, a partir dessa temperatura aqui, ó. E aí eu vou esfriando mais essa liga, vou deixando ela esfriar mais, até um ponto que ela começa a solidificar mais, ou seja, ela vai ter mais regiões alfa. E tudo que está em branco aqui, ó, vai ser líquido. Ok? Até que vai chegar num ponto em que ela vai ter metade líquido, metade sólido,
Aqui no ponto D, ela continua esfriando, 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 mais ou menos a 1.200 graus. O que vai acontecer? Eu vou ter pouco líquido e vou ter bastante sólido, ou seja, ela está solidificando. Até que eu vou chegar no momento que eu vou esfriar mais ainda, não vai ter mais nada líquido, só vai ter fases, a fase aqui, alfa, ou seja, vai solidificar completamente. Tudo que tiver abaixo aqui, eu vou ter uma liga sólida. Claro que eu não vou conseguir pegar em mãos, mas ela vai estar com a estrutura sólida, ok? Então, é isso que eu estava querendo dizer. Pelo contrário, se eu pego aqui uma liga de 35% de níquel, 65% de cobre, e começa a aumentar a temperatura, o que vai acontecer? Uma hora ela vai começar, ela estava totalmente sólida, ela vai começar a aparecer um pouquinho de região líquida, depois no meio vai ficar metade líquido, metade sólido, mais lá para cima ela vai começar a assumir a estrutura sólida e vai aumentar a estrutura líquida. Até que vai chegar um ponto que ela quase não vai ter estrutura sólida, vai ser só líquido. E aí, lá para 1.300, 1.260, 1.270 graus, ela vai fundir novamente, ou seja, vai passar de sólido para líquido. Então, descendo, eu solidifico a liga. Subindo, eu vou fazer a fusão da liga. Ou seja, eu consigo fazer tanto uma coisa como outra. O diagrama fala isso para gente. Eu posso trabalhar solidificando ou fundindo a liga. Vai ser do mesmo jeito. E aí, para ficar mais fácil de vocês entenderem, se a gente falasse que aquilo dali, aquele gráfico ali, fosse a água em si, essa daqui seria a região, né, visualmente, esse daqui seria a nossa fase líquida do gráfico, essa daqui seria a nossa fase alfa, então o gelinho é o alfa, tá sólido, é água sólida. Reparem que a composição é a mesma, H2O, tá? Ali é a mesma coisa também. Quando eu pego um ponto, a concentração é a mesma. Se eu tenho 35% de níquel, eu não vou mudar os 35% de níquel, tá? A componente é o mesmo, é água. Só que aqui a água está líquida, aqui a água está sólida. E aí, naquele meio, que é a região que a gente está aprendendo a regra da alavanca, é isso aqui, ó. Eu tenho tanto o líquido aqui dentro, como também tem uma fase sólida. Então, tem a mistura dos dois. Qual que é a proporção dos dois aqui? Não sei, tem que fazer a regra da alavanca para saber. Aí eu preciso daquele diagrama para poder me dar os dados de concentração, como é que vai variar em relação à temperatura. Ou seja, eu tenho essa quantidade de gelo aqui, que eu estou vendo, nessa temperatura. A ficar muito calor, diminuir tipo, aumentar a temperatura, o que vai acontecer? Esse gelo vai derreter, ou seja, a proporção de líquido vai aumentar. É isso que está querendo dizer aquele gráfico, tá? Aqui, por exemplo, se eu fosse levar esse copo para aquele gráfico, eu estaria naquela minha região de aplicar o diagrama. Por quê? Tem duas fases aqui. A mesma liga, ou seja, a mesma água, o mesmo H2O, no entanto, eu tenho uma fase líquida e uma fase sólida da mesma liga. Ok? As duas aqui. Então, está dentro daquela nossa região de fronteira. Eu coloquei água porque eu queria trazer metal para vocês verem, um monel em específico. Só que, cara, é muito difícil achar isso, porque ninguém vai conseguir bater foto a 1.500 graus, principalmente microestrutura. Então, é muito difícil de achar. Eu trouxe água para ficar mais fácil de vocês entenderem. Eu trouxe outras figuras aqui, mas não exatamente do monel, tá? Eu só queria mostrar para vocês como é que funciona a solidificação dos metais. Então, para solidificar os metais, eu pego uma determinada temperatura, que ele está líquido, e diminuindo essa temperatura, eu vou solidificar. Como é que funciona, então? Primeiro, eu tenho aqui no fundo só líquido, e aí, quando começa a passar daquela linha líquidos, aquela fronteira, o que vai acontecer? Eu começo a formar alguns núcleos estáveis. Lembra que a gente está falando da estrutura cristalina? A gente falou de algumas estruturas, a amorfa, a estrutura molecular e a estrutura cristalina. Quando o material, no caso o metal, solidifica, ele começa a ter uma estrutura cristalina. Então, como se fossem vários cristais aqui que estão se transformando de uma estrutura molecular, que é líquida, para uma estrutura cristalina. Então, a princípio, eu tenho aqui alguns núcleos só um pouquinho de núcleo, e eles estão estáveis.
À medida que vai diminuindo a temperatura, esses núcleos começam a crescer e vão se juntando, e não está só núcleo, viram cristal mesmo, uma estrutura cristalina. E são todos repetitivos, tá vendo? Ó? Que seriam as nossas células unitárias que a gente está falando. Se esse metal aqui fosse níquel e cobre, essa célula unitária, a gente olhando ela de perto, ela seria do tipo CFC, uma célula com a face no centro, seria uma célula cúbica com a face centrada, tá? E aí depende de cada material. Na maioria dos metais, a gente está falando que são materiais que têm uma estrutura cúbica ou hexagonal, certo? O Bravais descobriu todas as outras estruturas diferentes, né? Tem lá 7 sistemas e 14 possibilidades de células unitárias. Ou seja, esses cristalzinhos são as células unitárias. Uma só é uma célula unitária. Vai juntando, vai criando um cristal. E aí o Bravais, aquele francês, o maluco descobriu lá que existem 14 possibilidades. Mas nos metais, basicamente, a gente tem CCC, CFC e, em outras situações, HC, que é a hexagonal compacta. Mas, na maioria das vezes, os metais vão ser cúbicas. Pode ser cúbica de corpo centrado ou cúbica de face centrada. Então, tá, passando sobre isso, só fazer uma revisão da matéria. Diminuindo a temperatura, eu vou criar uma estrutura cristalina, então os cristais estão em crescimento. Reparem que o branco lá no fundo é o líquido. De novo, diminuindo a temperatura, eu não tenho só os cristais, eu começo a formar contornos agora. Esses cristais vão encostando no outro e vão ficando juntinhos, né? A estrutura está se fechando, o material está se solidificando. Até que, por fim, todos esses grãos, eles vão se fechar, a tração deles vão ser máxima, e que, de fato, eles vão ficar 100% sólidos, não vai ter mais nada de branco aqui, tá vendo? Ó? Tudo se solidificou, e eles viraram cristais, só que cristais um junto com o outro, que aí eu vou ter facilmente aqui a divisão desses cristais, e eles vão se fechar, formando grãos solidificados. Então, mais ou menos assim que funciona a microestrutura do material, olhando lá dentro dele mesmo, né? Dando como se fosse o zoom. E aí, como eu falei para vocês, é impossível achar a microestrutura disso, mas eu consegui achar umas fotos que são lindas, por sinal. Eu acho muito bonito a solidificação e a fusão dos metais. Nesse caso aqui, ó, acho que vocês conseguem perceber que essa fase, essa parte aqui mais clara, é como se o metal tivesse líquido, e aqui, essas partes aqui, ó, já estão como se fossem uns grãos, já está solidificando. Então, se a gente pegasse aquele diagrama que a gente está vendo desde o início da aula, viu, na aula passada, e tirasse uma foto disso daqui, é como se fosse a metade daquele gráfico, seria mais ou menos isso daqui, ó. Seria aqui esse ponto. Ele não está líquido, o metal, nem está sólido, está aqui mais ou menos entre líquido e sólido, nesse meio, nessa região de fronteira que a gente está estudando, ó. Reparem bem. Eu acredito que tem um pouquinho, não, mais ou menos uma proporção de 50%, né, que tem bastante sólido aqui tem líquido. Então, seria mais ou menos isso, pessoal. Não sei se deu para vocês enxergarem na prática o que é. Aqui, não parece que tá... Aqui parece que tem mais sólido, né? Porque essa região aqui do campo parece que tá líquido. E aqui no meio, bem mais sólido, mais escuro. Quem trabalha na CELO consegue ver isso acontecer. Que, apesar de você achar que está sólido, 100% material, na hora que ele está lá sendo laminado, tem uma fronteirazinha lá que está com a temperatura muito alta, então, ou seja, o material não é homogêneo, ele é heterogêneo, em algumas situações ele está líquido, por incrível que pareça, dependendo da temperatura, porque aqui eu tenho uma temperatura no meio, lá no canto eu tenho outra, aqui tem outra, então eu estou numa região, se você for olhar essa foto, eu estou na região da regra da alavanca, eu estou nesse pedaço aqui, ó, nessa área, que eu fiquei brincando na aula passada, uma brincadeira infeliz, é que se essa região a gente falar que é um homem cis, e essa região é uma mulher cis, 100% homem, 100% mulher, que no meio seria o espectro de todas as orientações sexuais. Então, eu pego uma determinada pessoa, eu percebo que ela tem um espectro ali ela tem 10% só de feminina, ela tem 90% de masculina, como se fosse isso.
Só que as pessoas não são tão simples assim como o diagrama, né? Mas acho que dá para entender dessa forma. Então, se eu pegar essa figura, ela está no meio exatamente desse gráfico. Onde está aqui? Bom, não sei, teria que calcular. Mas ela está nesse meio. E, por fim, eu trouxe para vocês aqui como se fosse uma microestrutura, não é? Mas é como se essa região dessa madeira fosse o sólido, toda essa região, e essa parte branquinha aqui, ó, parece uma aguinha, é o líquido. Então, se eu fosse interpretar essa microestrutura, parece que ela tem uma proporção de 68, lembra que a gente fez aquele exercício? 68% para 32%? Então, seria isso. Tem mais parte sólida do que parte líquida. Ok? Lucas e Luiz, eu acho que vocês estão por aí ainda. Tô tranquilo. Conseguiram enxergar, talvez agora na prática, através dessas figuras, do que a gente está falando? Porque tá tudo número, gráfico, não sei o que lá, fica meio viajante, né? Mas aí eu tentei trazer, ver se dá para entender melhor. Não dá para entender, sim. Joia. Lembra que a gente fez um exercício lá do componente A e B? E a gente não interpretou o meio do gráfico? Agora acho que a gente consegue voltar lá e interpretar. Vamos lá ver se a gente consegue. Dos 4 pontos. Isso, os pontos aqui, ó. Na verdade, são 5, né? 5. A, B, C, D e E. E aí a gente desenhou esses pontos através da linha isoterma, 1.300 graus, e foi colocando cada ponto em função da concentração. Então, o ponto A falava que era 20% do componente B, o ponto B, 30% do componente B, o ponto C, 100%. E a gente desenhou isso. Lembra que o ponto A, a gente sabe que é 100% sólido. O ponto B, a gente também sabe que é 100% sólido, porque ainda está em cima da linha para baixo é sólido. O ponto E, a gente sabe que é 100% líquido. E o ponto D, também 100% líquido, está acima dessa linha de fronteira, para cima aqui, é líquido. Só que o C a gente até então não sabia. Então, como é que a gente faz para poder saber o C agora? Ponto C a gente acha, aqui o ponto C, nesse pontinho aqui, a gente amarra tanto na linha sólidos como na linha líquidos. Já está automaticamente amarrado aqui, ó. Amarrei aqui, ó. Amarrei aqui, amarrei aqui. Desse ponto, eu vou ligar lá embaixo, ó. Liguei. Lá no eixo X, eu já tenho o valor, 30. Vou fazer a mesma coisa. Ponto C, linha de amarração, vou ligar lá no eixo X. Achei 50. Então, se eu fizer a regra da alavanca, ó, o peso em alfa de sólido, o que eu faço? Se é o peso de sólido, então em cima vai ser concentração em líquido, embaixo não vai mudar, vai ser o total. Então, o que eu faço? Se eu quiser saber o peso em sólido, eu pego a concentração líquida. Qual que vai ser a concentração líquida? Aqui, ó, linha líquidos, desci lá, 50. Então, 50. Menos o C0, que é a liga que ele pediu, então, ponto C, 45% desculpa, 40% do componente B. Então, eu já sei, ó, é o que me deu no exercício. Então, 50 menos 40, dividido pelos dois extremos. Então, um extremo, eu ponto C que eu quero saber, um extremo é a linha D, outro extremo é a linha B. As concentrações, então, é 50 menos 30. Vezes 100%, eu consigo, fazendo essa conta, 50 menos 40, 10, 50 menos 30, 20. 10 dividido por 20, dá 2, 1 sobre 2 é 0,5. 0,5 vezes 100, 50% exatamente. Se a gente olhar isso no gráfico, parece que realmente está no meio. Então, eu sei que eu tenho 50% nesse ponto C, 50% dele é líquido, 50% é sólido. Então, como se fosse uma pessoa que é meio homem, meio mulher, exatamente, nem um pouquinho mais, nem um pouquinho a menos de mulher, metade mesmo. Esse espectro aí, tá? Não sei se existe isso não, mas eu tô inventando da cabeça. Na verdade, foi um aluno que falava isso no integrado, e eu achei interessante que dá para comparar. E aí, esse foi fácil de fazer, né? Tranquilo. A gente conseguiu resolver esse exercício.
Aí tem um outro que eu deixei para vocês aqui. Vou fazer com vocês mais esse, para a gente finalizar a aula, né? Que já até passou da 1 hora de aula. Vou fazer com vocês esse rapidinho. E depois vou deixar um outro simples para vocês fazerem valendo presença, certo? Beleza. Alguma dúvida nesse meio tempo? Vocês não me interromperam, não falaram nada? C0 é o que, na verdade? Essa é a definição dele. O C0 é como se fosse a concentração daquela determinada liga. É a liga que eu quero saber. Pode ser CX. Eu acho que CX seria uma melhor, né? CX ou qualquer coisa. É aquilo que está pedindo no meu exercício. É a concentração. É o material em si. É o material que é feito, é a liga que é feita. Por exemplo, aqui eu coloquei para vocês uma barra de Monel. Monel pode ser qualquer possibilidade aqui de liga entre níquel e cobre, ok? Essa barra aqui. Só que eu peguei essa barra e fiz uma análise nela. E vi que nessa barra aqui, que pesa 1 quilo, 1000 gramas, eu fiz uma análise nessa e vi que 800 gramas é cobre e 200 gramas é níquel. Isso é o C0. Então, vou escrever para você aqui, ó. Isso é o C0. É a concentração que o exercício está me dando. É a liga que está sendo estudada. Então, essa barra aqui, 800 gramas de cobre e 200 níquel, ela é a C0. É que eu estou estudando. Então, se a gente fosse levar lá para o exemplo da água, o C0 seria o H2O. É a concentração padrão. E aí eu tenho um H2O líquido, o H2O sólido. Também tem um H2O vapor, mas que a gente estuda só o líquido e sólido a priori. Entendeu? Entendi, beleza. Beleza? Então, vamos lá. Uma barra de Monel, essa nossa barra aqui, não é um eixo, né? Que ela não foi usinada, é uma barra padrão, assim, como é vendida no mercado, pesando 1 quilo. Uma barra de Monel pesando 1 quilo. Deixa eu tirar esse Monel aqui, porque eu fiz agora correndo. Não tinha visto que eu escrevi 2 vezes. Foi fabricada, foi usinada, não usinada, mas foi fabricada lá na siderurgia ou na fundição, com 800 gramas de cobre e 200 gramas de níquel. Então, é uma liga, né? É aquecida. Essa barra aqui, eu vou colocar ela a 600 graus, a 800 graus, a 900 graus Celsius, que eu esqueci de escrever aqui, vamos colando, 1.100 e 1.250. E aí eu pergunto para vocês, essa barra aqui, quais são as fases presentes e as proporções dessas fases, ou seja, 100%, 90%, 20% líquido, 30% sólido, como mostra a figura. Quais são as fases presentes dessa liga C0, Monel, com cobre 80%, níquel 20%, né, a gente pode interpretar assim, com essas temperaturas. Esse é o exercício. Outra maneira de perguntar. E aí eu falo, poxa, 600, 800, 900, não faço ideia. Acredito que lá para 1.200 graus, eu acho que ela já está derretida, mas sei lá, será que 600 graus eu consigo derreter uma Monel? Um alumínio, 600 graus, eu consigo derreter. E um Monel? Com essa liga aqui? Não sei, eu preciso usar o gráfico e os dados dele para eu poder descobrir. Eu sei só que de cara, se eu tivesse com 100% de cobre, desculpa, 100% de cobre, esse ponto aqui, ó, eu sei que eu consigo solidificar a liga a 1083 graus, que a tabela periódica me fala que esse é o ponto de fusão do cobre. Aqui, nesse ponto, é 100% de níquel. Então, a tabela periódica também fala, não preciso nem olhar esse gráfico, é que o ponto de fusão do níquel é 1.455 graus. E se eu misturar os dois, a metade, metade, será que eu faço 1.455 mais 1.083 dividido por 2 e eu consigo solidificar? Não exatamente, né? Eu preciso entender aqui como funciona. E aí, já fizeram isso pra gente. Esse gráfico são as pessoas que já começaram a fazer um monte de experimento e fizeram todas essas possibilidades para construir o gráfico. Você fala assim, pô, desculpa o termo, que porcaria de gráfico, tem que interpretar isso. Cara, mas já está pronto para a gente. Imagina se a gente tivesse que
tentar todas as possibilidades para saber o que acontece, né? Já tentaram, já fizeram para a gente aí como é que a liga se comporta. Olha que legal. A gente só precisa interpretar o gráfico, que é simples interpretar. Eixo X, eixo Y, fase. Faz uma regra da mistura, se cair aqui no meio, uma regra da alavanca e vida que segue. Já sei esse resultado. Certo? Vamos fazer o exercício, então? Então, aqui está a barra de Monel. Vamos falar que ela tem 1 quilo, tá? 1.000 gramas, 1 quilo. Se 800 gramas é cobre, então quer dizer que é 80% de peso. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. 80% de peso, porque a proporção aí de 800 gramas para 1.000 gramas é 80%, né? Então, 80% de peso em cobre. E se níquel é 200 gramas, quer dizer, então, que eu tenho 20% de níquel em peso. Em peso, porque a gente está em grama, né? Beleza? Então, esse valor do eixo X eu já sei. E aqui, o eixo Y, eu vou variar. 1, 2, 3, 4, 5 pontos diferentes. Vou passar para o próximo slide, mas fiquem com a cabeça aqui, ó, 80% de cobre e 20% de níquel, para poder a gente enxergar o gráfico de uma forma maior, mais integral, tá? Uma forma integral. Antes da gente enxergar ele maior, eu vou mostrar para vocês aqui que esse mesmo gráfico, ele pode ser construído de várias maneiras, tá? As informações são as mesmas, mas os gráficos podem ser diferentes. Então, tipo assim, eu fico brincando, se eu trocar a cor da grama, a vaca não vai comer mais? Não, continua sendo grama sendo verde escura, sendo uma grama marrom, continua sendo grama. Então, esse daqui é o mesmo gráfico, no entanto, ele mostrou aqui uma corzinha na região, uma corzinha diferente na região sólida, uma corzinha na região líquida diferente. E aqui no meio, ó, colocou branco. Reparem que nessa região líquida, ele colocou a linha também verde, para dizer que essa linha faz parte dessa região. Aqui, colocou uma linha azul, para dizer que essa linha continua fazendo parte da região de sólido. Inclusive, a gente fala aqui que esse alfa, ele tem uma célula unitária FCC, que está em inglês, é como se fosse cúbica de face centrada, tá? Já te deu essa informação a mais, olha que bacana. Tem um outro tipo de gráfico, que é esse aqui que eu gosto bastante, ó, que é geralmente que eu uso nas minhas aulas presenciais. Ó, eu tenho aqui uma fase azul mais escura, que está sólido, azul mais claro, líquido, e tenho as regiões de fronteira. Eu escrevo aqui a linha sólidos e a linha líquidos. E aqui no meio, tudo que está no meio, me remete a uma proporção sólida e uma proporção líquida, em proporções diferentes. Aqui eu falei para vocês, ó, que eu tenho temperatura em graus Celsius, mas eu posso também ter a mesmo gráfico com temperatura em Fahrenheit, não tem problema, tá? Querem trabalhar com Fahrenheit, você está nos Estados Unidos, pensa dessa forma, não tem problema. Eu tenho essa informação também, nesse mesmo gráfico. Esse mesmo gráfico que a gente estava falando lá, ó, ponto de fusão do cobre, ponto de fusão do níquel, são as mesmas informações, composição em peso do níquel, tudo igualzinho. Ó, outro gráfico. Esse bacana também, que está quadriculado, só que não fala das cores diferentes, mas tem divisões maiores aqui no eixo Y. E, por fim, aquele que eu acabei de mostrar para vocês, ele é bem interessante também que entre o 0 e o 10 eu tenho outras divisões. Eu quero uma liga, um anel com 2% de níquel e 98% de cobre. Tem aqui? Tem, esse ponto aqui, ué. Não precisa começar com 10. Não precisa fazer de 10 em 10 ou 5 em 5. Pode fazer aqui, ó, de 2 em 2. Então, essa região aqui eu separei de 2 em 2 percentuais em peso. Então, se fosse 1 quilo, eu posso fazer aqui. Em vez de fazer de 10 em 10 quilos, eu posso fazer de 2 em 2 quilos. Não tem problema. Certo? Então, voltando àquele nosso exercício lá, que a professora fala pra caramba, que ela gosta muito desse assunto. Então, vamos lá. Monel com 80% de cobre, 800 gramas de cobre e 200 gramas de níquel, ou seja, 20% de níquel, com variações de temperatura. Vamos voltar lá. Pam.
Aqui, então, ó. Vamos achar, então, onde que está esse ponto esse monel aí que está na figura para gente, onde está aqui no gráfico? Onde que vai estar, Lucas? O X aí. Tô falando Lucas porque o Luiz tá sem microfone, tá? Não tô pegando do seu pé, não. Nada pessoal. Apesar de que eu acho que você vai responder. Não. O pé da esquerda para a direita é o cobre, a porcentagem de cobre. Esquerda para a direita é a concentração de níquel. Então, aqui é 0% de níquel. Aqui é 100% de níquel. Se eu quiser fazer o contrário, né? Aí da esquerda, não, da direita para a esquerda é o cobre. Então, vou desenhar aqui uma setinha. Eu confundi com a símbolo do cobre aí, entendeu? Eu vi esse porcentagem e perguntei. Desculpa, não ouvi o que você falou, perdão. Ó, andando para cá, é o níquel. A setinha minha tá muito fininha, que infame, peraí. Opa, andando para cá é o níquel, andando ao contrário é o cobre. E aí, tanto faz. O que você quer trabalhar, com níquel ou com cobre? Se quiser andar com níquel é mais fácil. Daqui para cá é o cobre. Qual que você quer? Qual que você escolheu? O níquel. O níquel. E aquela liga lá que eu passei para a gente, quanto de níquel que ela tem? É 20%. 20%. Onde que está, então? Se aqui é o 0 de níquel, aqui é 100 de níquel, andando daqui para lá, no 20, tranquilo. Poderia fazer o contrário, 80% de cobre. Podia também. Aí como é que eu faria? Eu sei que aqui é 0 de cobre, aqui é 10 de cobre, 20 de cobre, 30% de cobre. E é o mesmo, né? Vai estar no mesmo ponto, porque é a mesma liga, ué. Esse que é o C0, no caso. Esse é o C0. Tá. Perfeito. Vai ser sempre no mesmo ponto, que é a mesma liga, né? Então, é como se fosse a água, ó. Eu quero saber a água. A água é essa daqui, ó. Ela tá nesse ponto. Show. Agora, a gente vai fazer as variações em Y de temperaturas. Então, eu peguei essa liga, aquela barra de Monel lá, com essa concentração, e eu quero saber a 600 graus. Qual fase que ela vai estar? É sólido. Sólido. Por quê? Se essa região aqui abaixo é sólido, ou seja, alfa, e não está desenhado aqui, quer dizer que é igual. 600 graus é a mesma coisa também na temperatura ambiente. Essa liga, a temperatura ambiente a 600 graus, a 800 graus, a 900 graus, sempre vai estar sólida, ou seja, alfa. Então, a 600 graus, deixa eu ver se eu coloquei aqui. 100% sólido. Ou também, para quem quiser, escrever 100% alfa. Dá na mesma, tá? E a 800 graus? Vou voltar lá. Tá. Também. Vou demarcar aqui a minha linha, só para a gente lembrar. Vou botar aqui. Vou colocar ela amarela. Vermelha. Mata a forma. Linha vermelha. Fica mais fácil. 800 graus também, 100%, né? 100% alfa. Vou copiar, então. Se eu olhar para o Monel, ele vai estar uma barra lá, estrutural, bonitinha, sólida. Não vai acontecer nada com ele. Apesar de eu ter jogado uma temperatura altaça, ele vai continuar do mesmo jeito. Pode, no máximo, mudar a cor, mas ele continua sólido. Estrutura cristalina, do mesmo jeito. Qual que é a próxima temperatura? Que eu já até esqueci. 1100. E agora, Lucas? 1100. Vamos pegar lá outra linha. Também e vamos jogar. Também. Ó, 1100, com uma concentração de 20% de cobre. 20% de níquel, 80% de cobre. Juntando essas duas linhas, eu vou pegar esse ponto aqui, ó. Esse ponto tá onde? Qual região? Região do alto. Então,
sólido. Continua sólido a liga, então. Apesar de eu pegar esse Monel aí e jogar 1.100 graus em cima dele, ele tá lá, resistindo, tá sólidozão. Né? E agora 1.250. Então, vou subir aqui, ó. 1.160, 1.180, 200 graus, e tô esquentando. 1.200 graus, 1.220, 1.240, 1.250, tá entre esse daqui e esse daqui. Aqui um pouquinho abaixo. Opa, não tô conseguindo não. Como se fosse mais ou menos aqui. E aí, qual fase que a gente tá? A saber que eu não posso esquecer desse ponto aqui, que é a concentração, ó. Esse ponto, nessa região. O que a gente tem? 100% líquido. 100% quê? Líquida. Líquido. Então, aí eu consegui em 100% líquido. Se eu olhar esse Monel aí, ele não vai estar em forma de barra. Ele vai estar lá todo liquefeito, vai estar no formato da panela que eu fizesse essa operação aí de fusão, né? Então, eu posso dizer que esse Monel, aquela barra de Monel entre 1.100 e 1.250, ele é solidificado. Para saber exatamente a temperatura, vou saber aqui, ó, nesse ponto, a partir desse ponto aqui, ó, deixa eu escrever para você. Desse ponto aqui, ó, o contrário. Opa. A partir dessa temperatura, esse Monel que a gente viu lá, que é a figura, daquela concentração, a partir dessa temperatura aqui, ó, eu já começo a ter um pouquinho de líquido, né? Eu subindo mais a temperatura, eu vou ter menos líquido, desculpa, eu vou ter mais líquido e menos sólido. Subindo um pouquinho mais, eu vou ter menos sólido, mais líquido. Subindo mais líquido ainda, tá? Até que vai chegar nesse ponto de fronteira aqui, na linha líquidos, ele vai ficar totalmente líquido, ele vai fundir, a liga começa a fundir a partir dessa temperatura aqui, mais ou menos aí 1.200 e um pouquinho menos de 1.220. É isso que está querendo me dizer. Beleza? Tranquilo? Então, aqui estão os resultados. Deixa eu ver se eu fiz algum exercício para vocês. Ó, estou passando exercício para vocês, em que eu já coloco o ponto, já coloco a linha de amarração e já coloco os resultados. Esse ponto aqui é uma composição de 40% de cobre, 60% de níquel, ou seja, vocês podem interpretar da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, não tem problema. A temperatura é 1.320, então já está aqui. E aqui eu coloco já o resultado para vocês, de cada uma delas. Mas aí eu quero que vocês façam a interpretação, coloca a concentração aqui embaixo, e faz a continha para mim. Já tem a resposta, mas eu quero saber como é que eu chego nessa resposta. Esse é o exercício valendo presença. Joia? Então, ó, a gente já achou o ponto, já fez a linha de amarração, é só achar a concentração aqui embaixo, para saber onde que eu vou achar o C0. O C0 eu já sei, né? É 40 de cobre. Qual que vai ser o C alfa, qual que vai ser o CL. E aí, se eu quiser saber o percentual do alfa, eu pego a parte do CL dividido pelo total. Se eu quiser saber a concentração de líquido, eu pego o C alfa menos o C0 dividido pelo total, que é o C alfa menos o CL. Então, bem simples. É isso que eu proponho para que seja feito. Entenderam? Então, você quer os resultados do C0, do C alto e do líquido, no caso. A gente já tem, né? A gente já tem o C0, já tem até os resultados de quanto, nesse ponto, eu vou ter 42,722748% de líquido e o restante de sólido, de alfa. No entanto, a proposta é que vocês façam a aplicação da fórmula da regra da alavanca e, obviamente, interpretem o gráfico.
Então, assim, a dica de ouro para vocês é que vocês têm lá no Siga, lá no Siga vocês têm um material o resuminho do diagrama de fase da terça passada, e lá tem um gráfico. A dica de ouro é que vocês ou desenhem esse gráfico ou que imprimam esse gráfico para poder manusear ele, para saber onde que é a concentração, onde está a temperatura, como é que eu faço ponto, como é que eu faço linha de amarração. É legal fazer à mão, eu acho que fazendo à mão a gente acaba, vamos dizer assim, entendendo um pouco mais. Tá? Então, se vocês puderem desenhar o gráfico e trabalhar em cima dele, seria ótimo. Mas a proposta é essa, tá, Lucas? Você entendeu qual que é a proposta do exercício? Valendo presença? Entendi, tranquilo. Tá, João? Eu vou interromper a gravação, tá? Senão vai ficar muito longo o nosso vídeo.